Uma das coisas mais importantes, talvez, da vida, e que, evidentemente, é difícil da gente desassociar isso do futebol, é ser coerente e ser realista com os fatos. E a gente não pode aqui acreditar que uma 8ª colocação de Premier League, pior colocação do time na história do campeonato inglês desde que se tornou esta marca de Premier League. Eliminado na Carabao Cup do jeito que foi, tomando, de certa forma, um amasso pro Newcastle, 3-0, fora o rodeão. Ser eliminado numa fase de grupos de Liga dos Campeões, que, convenhamos, a gente não tinha grandes expectativas de fazer uma campanha espetacular, mas uma campanha que mostrasse o mínimo de respeito, que representasse o mínimo de trabalho que estava sendo feito desde a última temporada. Porém, ser coroado com o título da FA Cup no final de semana contra o Manchester City, ganhando de 2-1, fazendo uma partida que, no todo, pra mim, foi superior. Dentro desse balanço, um detalhe que é importante a gente colocar: o Ten Hag, tão criticado pelo Manchester United, né? Nas suas 2 temporadas como técnico, ele possui 3 finais e 2 títulos. Como é que a gente faz daí? Vamos lá. Hoje eu vou dar minha opinião pra vocês na questão de: é momento pro Ten Hag sair? É uma boa a mudança do comando técnico? Como eu disse antes, a pior colocação da história do clube na história da Premier League. A pior colocação desde a era do início da era Premier League. Eu não sei se é a primeira vez, posso coletar este dado aqui depois, mas eu acho que é a primeira vez na história que o United termina com saldo negativo. São 57 gols marcados e 58 gols sofridos. Uma Champions League que em 6 jogos você sofreu 15 gols. Você perdeu o jogo para Copenhagen. E eu vou passar aqui para vocês a minha opinião, não só quanto um torcedor. Eu com certeza acompanho o Manchester United e eu vejo muito mais notícias, acompanho mais jogos e sei muito mais coisa do que, sei lá, 70% das pessoas que gostam de futebol, que são apenas entusiastas. E eu vou trazer aqui uma análise mais técnica do que eu acho. E eu já vou começar aqui com a minha opinião. Ela pode ser um tanto quanto mureta, mas a gente precisa entender que no futebol a gente não precisa ser extremo. A gente pode ter meio termo, que muitas vezes é a solução, o meio termo. Erik ten Hag deve sair do comando técnico? Na minha opinião, não. Eu gostaria que ele continuasse. Vou achar um absurdo ele ser demitido? Não vou achar um absurdo. Acho que tudo bem, é válido. Mas eu, no momento, não demitiria o Erik ten Hag. É uma certa opinião que eu não posso dizer polêmica, talvez seja polêmica para o mundo do futebol atualmente. No quesito Manchester United, no nicho de Manchester United, entre os torcedores aqui brasileiros, por exemplo, que a gente conversa, é um assunto que já divide opiniões. Não é um absurdo você achar que o Ten Hag deve ficar. Muitos acham que sim, que ele não é o culpado, ele é a maior das vítimas, e outros acham que ele é o principal culpado de tudo. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo de tudo isso. Eu acho que a única vez que o time ideal jogou nessa temporada, ou o mais próximo do ideal, foi na final da FA Cup. Não é nem o time perto do ideal, tá? Porque tem coisas aí, o Amrabat, embora eu acho que seja um jogador útil, e inclusive, fiquem ligados aqui no canal que nos próximos dias vai sair um vídeo aqui, na minha opinião, da barca do Manchester United. Nós vamos pegar todos os jogadores que atualmente têm contrato com o elenco, até mesmo aqueles que já estão confirmados que não vão ficar. Eu vou fazer uma tier list, na minha opinião. Quem deveria ficar, quem talvez pode ser emprestado, quem talvez é uma boa oportunidade de venda. Olha, eu me lembro de cabeça de umas 50 escalações diferentes que o United teve durante a temporada. Apesar de que há informações, inclusive do próprio Fred Caldeira, que é o correspondente muito competente da TNT Sports, inclusive, de que o Ten Hag ele tem culpa e ele tem dedo seríssimo nessas lesões. Porque são muitas em treinamento, muitas musculares. As informações dão de que ele passa, de certa forma, no ponto no treinamento. Que ele tem alguns tipos de treinamento antiquadros. Mas, a gente também precisa entender que talvez o treino ele é mais forte pelo grupo ser curto. Essa é a minha opinião. Em número de peças, é um grupo recheado. Agora, em questão de qualidade, pra mim é um grupo curto. Se a gente pega, por exemplo, a escalação base titular do United, eu acho um baita time. Na teoria, vamos mentalizar aqui como que seria com as peças de hoje, independente se os caras vão sair na próxima temporada ou não. Onana, Dalot, Varane, Martinez e Luke Shaw, Mainu e Casemiro, Bruno Fernandes, Garnacho, Rashford e Højlund. É um bom time, com potencial, inclusive. Nós temos algumas peças aqui que são adolescentes, como Højlund, Garnacho, Mainu, o Dalot, que ainda é jovem, embora um pouco mais velho, mas jovem. Você olha pro banco, por exemplo, não tem muitas opções. E isso custou caro na temporada. Quantas vezes Johnny Evans, por exemplo, teve que jogar durante essa temporada? O Wan-Bissaka, que eu tenho minhas controvérsias, mas entrou bem até de certa forma. McTominay. O que a gente também precisa levar em consideração? Por que eu gostaria da permanência do Ten Hag, tá? Eu entendo, olhando pro futebol agora sem o lado torcedor, de que é preciso tempo. O Ferguson, embora hoje o tamanho do clube seja outro e talvez o clube ele não dê essa permissão, esse direito ao seu novo treinador, mas é um fato. O Ferguson demorou mais de 6, 7 anos para conquistar o seu primeiro título pelo Manchester United. Se a paciência que não se tem hoje não tivesse naquela época, que na verdade existem imagens históricas de faixas e de cartazes de torcedores pedindo a saída do Fergie. Se tivesse acontecido naquela época, nós provavelmente não teríamos vivido tudo que a gente viveu. Década de 90, início dos anos 2000 e até o começo ali dos anos 2010 ali. Foram interessantes. Eu vou ser sempre a favor da permanência e do tempo de trabalho.
ainda mais de um técnico que já mostrou que é capacitado. E esse é um ponto que me pega. O Erik ten Hag, a impressão que eu tenho é que ele nunca conseguiu ter condições de implementar a sua ideia no Manchester United. Se nós pegarmos o Ajax dele, que inclusive ele teve 2 trabalhos excelentes no Ajax. O primeiro de 2019, que chega até a semifinal da Liga dos Campeões e é campeão holandês, e também aquele outro Ajax com o Antony, com o próprio Haller, que chega até as oitavas, acaba caindo pro Benfica, né, por uma eventualidade, mas faz uma fase de grupos num grupo complicado. Faz uma fase de grupos espetacular, vencendo 6 jogos, e também termina campeão holandês naquela temporada. O Kudo jogava muito naquela equipe, por exemplo, e etc. Se nós formos analisar o Ajax do Ten Hag, qualquer uma das gerações, e o Manchester United do Ten Hag, são 2 times completamente diferentes. A impressão que eu tenho é que o Ten Hag até hoje não conseguiu botar a cara dele. E ele mesmo já falou isso uma vez numa coletiva. Há um bom tempo já, inclusive. Eu não me lembro se foi nessa temporada ou na última, mas ele falou: não esperem que o Manchester United jogue que nem o Ajax. E é perceptível isso. O Manchester United não tem um trabalho que vem desde as categorias de base, desenvolvendo os jogadores ou contratando jogadores jovens para um modelo de jogo, para uma filosofia. Como eu sempre falo, no futebol você precisa acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar em uma filosofia, em um estilo de jogo, em uma forma de contratar, em uma forma de vender, em uma forma de dar lucro, uma forma de dar futebol. O United, ele é nos últimos anos um catado de bons profissionais, tanto técnicos quanto jogadores. Os técnicos que passaram pelo United são competentes, são bons. Mourinho é competente. O Solskjaer, eu acho que tem potencial para ser bom treinador. O Rangnick tem um trabalho muito especial na Alemanha. E o Erik ten Hag fez um trabalho espetacular no Ajax, devolvendo o Ajax para o que ele realmente era. Só que a impressão que eu tenho é que ele não consegue botar a cara dele pelas características dos jogadores e pela estrutura do clube. Isso pode ser culpa dele? Pode. Só que uma coisa que eu sempre deixei claro: o principal culpado do Manchester United estar onde está hoje não são os jogadores e não são o técnico, é a diretoria. Quando você tem durante mais de 5, 6 anos um contador como diretor de futebol, é complicado. Então quer dizer que pra arrumar o meu carro eu chamo o pedreiro, pra arrumar o encanamento da minha pia eu chamo o eletricista, pra eu ir cortar cabelo eu corto, sei lá, com o jardineiro. O Ten Hag, ele é um técnico que ele possui boas ideias. Ele possui boas ideias sobre futebol, sobre jogo. Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho do Ajax, tem conceito. É um cara que foi desenvolvido naquele estilo de futebol. E é um estilo que me agrada muito. Esse é o principal, talvez, que eu não queira sair do Ten Hag. Primeiro, ele é um técnico vitorioso. No próprio Manchester United, embora as campanhas sejam horríveis, mas no próprio United ele é vitorioso. São 2 temporadas e 2 títulos. Não é o que se espera do United, uma Carabao e uma FA Cup, mas é o que a gente conseguiu até o momento. Teve treinadores aí como o Solskjaer, não ganharam nada. Uma coisa que a gente precisa se salientar também, os nomes que estão sendo ventilados. Esse pra mim é o principal problema. Beleza, o Erik ten Hag vai sair do time. Não queremos mais o Ten Hag. Acreditamos que ele é muito culpado por todas essas lesões, pelo time ter feito a temporada que fez. Não acreditamos muito na filosofia dele, até achamos eficiente, até porque já mostrou o resultado, mas não queremos isso. Quais são os principais nomes ventilados nesse momento no Manchester United? Thomas Frank, do Brentford, e Pochettino. Aí ficou complicado. O Ten Hag, ele é mais técnico do que esses dois tranquilamente, com o pé nas costas. O Tuchel é muito ventilado. O Tuchel me agrada, tá? Olhando o elenco atual, possíveis nomes que são ventilados pra contratar, até porque pelo jeito a janela não vai ser tão poderosa assim, até pelos problemas, né, financeiros do clube, pela questão da reestruturação, vai ser mais focando em jogadores jovens, e a gente já vai chegar nesse ponto também. O Tuchel é um nome que me agrada. Já deu muito sucesso na Inglaterra, eu acho que com esse elenco poderia dar um caldo legal. Agora, Thomas Frank e Pochettino, embora eu ache ambos bons treinadores, o Ten Hag é melhor que eles, e o Ten Hag tem ideias que me agradam mais do que as ideias desses treinadores ventilados. Outro ponto, o Ten Hag, ele é muito bom com jogadores jovens. O que a gente olha pro United hoje? A gente vê uma luz no fim do túnel, e essa luz, ela tem nomes e sobrenomes. Alejandro Garnacho, Ub Mainoo, Rasmus Højlund e Diogo Dalot também. Os 4 mais renderam com Erik ten Hag. Na verdade, os 4 ganharam espaço com o Ten Hag. Com o Rangnick, o Dalot não jogava direito, era uma peça descartada, na época muito criticado. Com o Ten Hag, ele se torna um jogador, na minha opinião, confiável. Eu acho que o United não precisa mexer na lateral direita, é o Diogo Dalot ali. Eu acho que ele faz partidas muito interessantes. Eu acho ele, inclusive, um jogador subestimado pela torcida do United. Pô, ele é podre, que ele é caneleiro. Eu não vejo esse jogador. Eu vejo um jogador com muito potencial. Pela seleção de Portugal sempre entrega. No United sempre entregou. E pra mim, nessa temporada, foi o jogador mais regular do United. O Bruno, ele é o melhor jogador, ele é o craque, ele é o melhor jogador do time. Foi o melhor jogador do time na temporada de novo. Mas ele teve um momento ali que oscilou. O Dalot, pra mim, não. O Dalot foi regular, assim como o Mainoo, por exemplo. Mainoo ganhou espaço nessa temporada, lá desde os amistosos de pré-temporada. Garnacho era muito falado na base, muito comentado entre os torcedores, ganhou espaço com quem? Ten Hag. Højlund, uma baita contratação de um 9 que pra mim ainda não está pronto, mas que já entrega bastante e que vai entregar muito mais no futuro. Contratado na era Ten Hag e pra uma primeira temporada de Premier League, tendo todas as circunstâncias que o United tem, teve uma adaptação bacana.
Na Champions League, por exemplo, foi muito bem. O Ten Hag, eu gosto muito disso nele. E esse é um ponto a ser observado pelo Sir Jim Ratcliffe e pela Ineos, né? Que agora vão tomar conta do futebol do United. Eles prezam por uma filosofia de jovens. Contratação e captação de jovens pra você desenvolver. O Ten Hag é muito bom nisso, cara. Olha o que ele fez no Ajax. Com o Van de Beek, com o De Jong, o próprio Neres, que lá já estava, com o Ziyech, com o De Ligt, o próprio Onana, no United, com o que está começando também a ser o Diallo, embora, na minha opinião, ele demorou pra dar uma sequência pro Diallo. O Diallo parece que agora vai ter uma sequência mais bacana. É um cara que trabalha muito bem com jovens, cara. E isso me agrada muito. Kaká, Ten Hag é demitido. Você acha um absurdo? Não. Desde que o próximo técnico que vier, banquem. Eu estou trazendo o Pochettino porque eu confio e porque eu acredito na filosofia dele. Banquem. Foi mal os primeiros 6 meses. Banquem. Futebol é repetição diariamente daquilo que você acredita. Eu gostaria da permanência do Ten Hag. É um técnico com boas ideias, é um técnico vencedor e, segundo algumas informações, a maior parte do vestiário estava em prol dele, estava fechada com ele, entendendo que ele não era o principal culpado de tudo. Eu acho que ele tem a sua parcela de culpa, mas eu não acho que ele é o principal. Ele não é o principal culpado, ele é parte dela. Os jogadores parecem ter comprado a briga dele, parecem entender que ele não é o problema. Ele parece ser um cara bom de vestiário. Ele até hoje não conseguiu implementar suas ideias. Várias contratações foram pedidas dele, mas ele não conseguiu implementar. Eu gostaria de ver mais um tempo do Ten Hag, com pessoas capacitadas à sua volta, uma estrutura profissional, com jogadores jovens sendo lapidados no seu modelo, mas no seu modelo, não no modelo Ten Hag United, no seu modelo, no que ele acredita de futebol, que não é o que tem no United, não é o que ele mostrou no United. Mas, próximo nome que trouxerem, tragam com convicção. E se for a convicção, banquem, dê tempo de trabalho. Eu não gostaria que o Ten Hag saísse. Vou achar um absurdo se ele sair? Não vou. Dependendo do nome que vier, vou ficar um pouco com o pé atrás. É a convicção da diretoria? Então vamos apostar. Porque enquanto nós não tivermos profissionalismo, repetição dia após dia de uma filosofia, de um trabalho sério, aí sim que o United nunca vai sair desse buraco que nós estamos. A maioria dos jogadores, acho que 90% que estão sendo ventilados ao United, são jogadores de 23 anos para baixo. E isso me agrada. Só que precisa de tempo de trabalho. O que eu falei esses dias no Chelsea pra finalizar? Eu falei acho que faz um mês aqui no canal, ou mais de um tempo. Eu falei aqui, eu fiz um vídeo do Chelsea. O Chelsea tava vivendo um momento muito ruim. E eu falei naquele vídeo, o Chelsea tá num momento ruim, mas tem potencial. O seu técnico é bom. E os jogadores que lá estão são bons. Só que eles precisam se desenvolver. E o segundo semestre do Chelsea foi muito bom. Quarto colocado na Premier League somente no retorno. Muito interessante. Conseguiu uma vaga na Conference League no momento que nós achávamos impossível o Chelsea conseguir pelo menos uma vaga na Conference. E conseguiu. Só não conseguiu na Europa League porque o United foi campeão da FA Cup. Madueke aparecendo muito bem, se desenvolvendo. Gusto fazendo uma temporada muito regular. Dizazi na zaga sendo uma segurança. Nicolas Jackson em vários momentos sendo importante. Palmer, não precisa nem falar, né? Chovendo molhado. É um modelo que me agrada. Gostaria que o Ten Hag permanecesse. Gostaria de mais pessoas profissionais na sua volta, como terão. E gostaria de contratação e captação de jogadores jovens. Vão trocar o Ten Hag? Tudo bem, eu estou de acordo. Não é o que eu gostaria de fazer num primeiro momento, mas eu aceito. Desde que tragam um cara com convicção e deem tempo de trabalho. Deixe nos comentários a tua opinião, se você é torcedor, se você não é, enfim. Eu vou falar pra vocês, eu tô um pouco entusiasmado, tá? Com o futuro. Não pra próxima temporada, não imediato, mas com o futuro, olhando pro horizonte, eu consigo ver coisas interessantes pro nosso querido Manchester United. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações, curta, comente e compartilhe o vídeo. Essas 3 coisas são primordiais pro crescimento do canal, e é isso. Vambora!